Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse novo vídeo, ao nosso canal, onde eu trago informações para você que quer empreender através da consultoria. Eu sou Juliana Costa, falo diretamente aqui de Portugal para todos vocês aí do Brasil e para todos os brasileiros que querem empreender na área da consultoria. Hoje o tema do nosso vídeo é Navegando com Maestria no Mundo da Consultoria. Nós vamos falar de quais são as habilidades essenciais para que você consiga se destacar nesse mundo de negócios, nesse mundo da consultoria, que sim, é competitivo, mas que tem muitas oportunidades para quem quer se destacar. Então, navegando com maestria no mundo da consultoria. Vamos falar dessas habilidades que são tão essenciais para que você possa se destacar nesse mercado da consultoria. Então, aqui eu trouxe a importância. Por que é importante desenvolver essas habilidades essenciais? Ser um consultor de sucesso exige mais do que apenas conhecimento técnico na sua área de atuação. Para se destacar num campo competitivo e conquistar clientes fiéis, você precisa desenvolver um conjunto abrangente de habilidades e que vão então além da sua expertise técnica. E para sintetizar essa ideia, eu trouxe essa frase desse consultor e autor renomado, o Peter Block, que fala então: ser um consultor de sucesso não é apenas sobre o que você sabe, mas sobre como você aplica esse conhecimento de maneira que inspire confiança e leve a resultados tangíveis. Então, para que você se destaque nesse mercado e você consiga navegar de maneira memorável, com maestria e que tenha resultados, é tão importante não apenas os seus conhecimentos, mas sim ter uma maneira diferente de fazer aquilo que você sabe fazer. É isso que vai te tornar diferente. E quais são então essas habilidades essenciais? Essas habilidades elas podem ser divididas em três categorias principais. Então, a primeira habilidade que nós vamos falar aqui são as habilidades técnicas. E dentro dessas habilidades técnicas, alguns pontos importantes que nós precisamos levar em consideração para que você consiga, então, desenvolver essas habilidades e você também entenda o que você tem que trabalhar, o que você precisa entender dentro das habilidades técnicas para que você consiga se destacar como consultor. E quais são essas habilidades técnicas, então? Dentro da habilidade técnica, tem o domínio da área de atuação. É importante que você entenda e você saiba qual é a área que você vai atuar. Sempre pense o seguinte: se você trabalha em determinada área, se você tem experiência em uma área, não vá se aventurar em uma área que você não tenha muito conhecimento. Utilize esse conhecimento e essa experiência que você tem nesse nicho que você já tem conhecimento, já tem experiência. É aí que você vai conseguir se destacar. Então, se, por exemplo, assim como eu, minha carreira profissional sempre foi na área comercial, sempre foi na parte de gestão comercial. Eu decidi empreender através da consultoria dentro da área comercial. Se você, por exemplo, é uma pessoa que trabalha na área da logística, almoxarifado, se você trabalha na área de RH, se você trabalha na área financeira, procure prestar a sua consultoria dentro da sua área de atuação que você tem mais conhecimento. E sempre lembrando, quanto mais específico, quanto mais conhecimento você tem dessa área, mais especialista e autoridade você se torna no assunto. Então, como a frase que eu trouxe para você, não basta ter conhecimento, você tem que fazer de maneira diferente. E quando nós escolhemos sermos mais específicos e focamos nessa área onde nós temos mais conhecimento, mais experiência, consequentemente, nós podemos ter mais resultados. Dentro da área técnica, também temos a capacidade de análise e resoluções de problemas. Os consultores, eles são contratados exatamente para isso, para resoluções de problemas complexos e para otimizações de processos. Você precisa ter essa habilidade de analisar a situação de forma crítica e trazer soluções para resolver, então, esses problemas, desenvolvendo soluções criativas, eficazes. Falando ainda das habilidades técnicas, é importante que o consultor tenha pensamento estratégico. O consultor ele precisa olhar além do imediato.
Ele precisa saber desenvolver planos estratégicos que ajudem o seu cliente a alcançar os seus objetivos a longo prazo. Para isso, ele precisa ter uma visão de futuro, ele precisa ter uma capacidade de antecipar tendências e também de tomar decisões assertivas. Além de pensamento estratégico, conhecimento de ferramentas e metodologias. É muito importante que o consultor tenha esses conhecimentos de ferramentas, de metodologias que tenham a ver com o seu nicho de atuação, para que ele possa, então, otimizar o trabalho dele e para que ele possa também trazer mais resultado para os seus clientes. Por exemplo, na área da administração, quando vamos fazer um plano de ação, vamos desenvolver um plano estratégico, utilizar a ferramenta 5W2H, ou utilizar a matriz SWOT para conseguir colocar quais são os pontos de fraqueza da empresa, quais são os pontos de força, e muitas outras ferramentas tecnológicas que você pode utilizar como consultor na sua área. Olha, área da logística, eu preciso de um software para que eu possa ter todas as informações da logística dentro desse software. Então, é importante você conhecer essas ferramentas, você se apropriar das ferramentas do seu nicho, para que você possa levar essa melhoria aos seus clientes, para que você possa otimizar o negócio do seu cliente. Existem tantas ferramentas que você pode utilizar para otimizar dentro da área comercial, CRM, dentro da área do marketing, Trello, Canva, uma infinidade de ferramentas. Mas é importante que você consiga ter esse olhar para identificar quais são aqueles que realmente fazem sentido para a sua área, para o seu nicho de atuação. Como, por exemplo, o Power BI. Olha, para uma área de gestão, administração, tanto financeira, tanto comercial, para todas as áreas dentro da minha empresa, em vez de ficar preenchendo uma infinidade de planilhas de Excel, o Power BI ajuda nesse sentido, ajuda o cliente a ter todas as informações compiladas ali dentro do Power BI, onde ele consegue saber preço de custo, preço de compra, quantos KPUs ele tem, qual é o número do estoque, enfim. O Power BI tem uma infinidade de recursos que também podem ser utilizados. Mas, como eu falei, é importante que você conheça aquelas que fazem sentido para a sua área de atuação, para que você consiga, então, levar para o seu cliente e otimizar os processos e aí gerar mais resultado. Então, nós vamos para a segunda habilidade, que é a habilidade interpessoal e também a habilidade de comunicação. Dentro dessa habilidade tem vários pontos importantes, assim como eu citei nas habilidades técnicas, também tem dentro das habilidades interpessoais e também de comunicação. E quais são elas? Primeira, comunicação clara e concisa. A habilidade de comunicação clara e concisa é muito importante para você que quer ser consultor. É importante porque nós precisamos comunicar, nós precisamos levar a informação para que aquele cliente ele entenda de fato aquilo que você está propondo e a melhoria que você pode gerar dentro da empresa dele. E não é somente falada, é importante você ter essa clareza, essa comunicação clara e concisa, tanto na sua fala quanto também na sua escrita. Quando você vai enviar um e-mail, quando você vai enviar uma mensagem no WhatsApp, quando você vai desenvolver o plano de ação, que você precisa criar os documentos, você precisa criar os relatórios, é importante que tenha essa comunicação clara e concisa. Imagina você enviando um relatório para o seu cliente, onde você precisa detalhar os pontos de melhoria, você precisa detalhar os pontos fortes. Então, você precisa detalhar isso de uma forma sutil, que não venha ofender o seu cliente. Por isso que é tão importante ter essa habilidade de saber comunicar aquilo que você precisa comunicar, mas de uma forma profissional, de uma forma responsável e uma forma respeitosa, para que seu cliente consiga receber bem essa informação. Uma vez eu visitei um cliente e eu passei o relatório para ele. Eu passei o relatório com o plano de ação e ali também os pontos fortes, né, as forças da empresa e também os pontos fracos. E ele, quando nós tivemos a nossa segunda reunião, uma das coisas que ele me falou é exatamente isso. Eu compreendo, eu enxergo e eu concordo com você, mas dói muito eu escutar que acontece tudo isso dentro da minha empresa e eu sei que o principal problema que sou eu, que sou o gestor, eu não posso colocar responsabilidade na minha equipe. Então, você consegue
O seu cliente só consegue ter essa visão quando você consegue colocar esses passos, né, esses pontos de forma clara e de forma concisa e de forma respeitosa, para que o seu cliente compreenda de fato os pontos que ele precisa melhorar. Dentro dessa segunda habilidade, que é interpessoal e comunicação, nós temos esse ponto que é habilidade interpessoais excepcionais. Você, consultor, vai ter que estar lidando com várias pessoas. Você vai ter que tratar com os gestores, você vai ter que tratar com os colaboradores, muitas vezes com fornecedores e com concorrentes do seu cliente. Então, é muito importante que você tenha essa habilidade interpessoal de lidar com pessoas diferentes, de lidar com perfis diferentes. Quando nós temos essa habilidade interpessoal de conseguir criar um relacionamento com as pessoas, o projeto ele flui de forma mais tranquila, ele flui de forma mais natural e é muito mais fácil se conquistar e se alcançar o resultado que se espera, porque você tem essa facilidade de lidar com as outras pessoas. Algo que você pode desenvolver e você pode aprender é fazer a leitura, o análise de perfil comportamental. Quando nós conseguimos fazer esse análise, nós conseguimos identificar o perfil de cada pessoa, de cada um que você trabalha. E quando você aprende a fazer esse análise de perfil comportamental, você não precisa nem mais aplicar o teste. Você já tem o hábito, você já consegue fazer a leitura das pessoas antes mesmo delas responderem o teste, através da sua fala, através das suas conversas, das suas atitudes, dos seus discursos. E quando você tem essa habilidade, você então consegue lidar melhor com as pessoas, porque você já identifica, olha, esse perfil aqui é o perfil lobo, é uma pessoa mais organizada, é uma pessoa que é mais das planilhas, essa pessoa aqui, ela gosta de algo com começo, meio, fim e tudo muito bem organizado. Essa outra pessoa, ela tem um perfil de tubarão, ela tem foco no resultado, ela quer ação, ela quer ter liberdade de agir. Então, quando você consegue identificar isso, fica muito mais fácil de você também ter essa habilidade interpessoal de entender a diferença das pessoas. E isso entra ter uma boa escutativa, ter empatia, ser flexível, compreender as diferenças, os diferenciais de cada pessoa. Ainda dentro das habilidades interpessoal e de comunicação, nós temos aí um ponto importante que é saber trabalhar em equipe. Não é somente quando nós somos funcionários, CLT, que nós precisamos trabalhar em equipe. Um consultor que quer se destacar, que quer navegar com maestria nesse mercado de consultoria, ele também precisa saber trabalhar com equipe. Eu tive experiência quando trabalhei em empresas como CLT de ter consultores que não tinham essa habilidade. Era aquele consultor que chegava, ia para a sala, ia para a mesa dele, que era próximo de todas as pessoas ali da equipe, mas ele ficava o dia todo. Ele iniciava o dia calado e terminava o dia calado. Ele ficava ali só analisando. E ele não conseguia desenvolver um trabalho em equipe, ele não conseguia conversar com as pessoas e conseguir extrair de fato aquilo que a equipe tinha. Eu conheço muitos consultores que têm essa deficiência, que eles pensam que a fazer diagnóstico, fazer análise, precisa ficar quieto e ficar analisando as pessoas. E, na verdade, não. Quando você faz isso como consultor, você acaba retraindo as pessoas. As pessoas, elas ficam com medo, elas ficam retraídas e elas não mostram, de fato, quem elas são. Agora, quando você se envolve com a equipe, quando você tem essa habilidade de conversar com a equipe, se aproximar das pessoas, escutá-las, quererem ouvir, né, entender qual é o momento que elas estão dentro de uma empresa, qual é o sentimento que elas têm, você trabalha, faz esse trabalho em equipe, você consegue extrair muito mais, você consegue identificar muito mais problemas e oportunidades, você consegue fazer um diagnóstico muito mais conciso e assertivo. Então, é muito importante, se você quer se destacar, quer aí navegar com maestria nesse mundo da consultoria, pense nisso. Consultor, ele precisa saber trabalhar em equipe. Muitos pensam que não, muitos pensam que o consultor ele precisa estar
longe das pessoas, ele precisa olhar de longe. Existe muito ainda essa cultura de que o consultor ele tem que estar a alguns metros de distância dos colaboradores, ele precisa, né, manter uma certa distância para ele mostrar o nível que ele está. E isso eu vivenciei muito dentro de empresas que eu trabalhei. E por esse motivo é que eu quis fazer diferente. Quando eu decidi me tornar consultora, eu pensei em fazer totalmente diferente. Eu pensei em estar muito próximo das pessoas para que eu conseguisse extrair o melhor que aquela equipe, o melhor das pessoas, para conseguir ser muito mais assertiva. E eu posso te dizer que, com certeza, eu tenho muito mais resultados. Por quê? Porque eu vivi na pele a experiência de ter consultores que causava medo na equipe, que causava retração, e, de fato, eles não conseguiam desenvolver uma boa consultoria. Outro ponto importante é a apresentação impecável. E aí você pode me perguntar, Juliana, o que tem a ver a apresentação impecável com habilidade interpessoal e de comunicação? Tem tudo a ver, porque tudo comunica. A forma que nós falamos, a nossa oratória, a forma que nós paramos, a nossa linguagem corporal, a forma que você se posiciona, as suas roupas, a forma que você se veste também comunica. Então, é crucial que você compreenda, que você entenda essa habilidade de apresentação impecável, para que você já cause uma ótima impressão logo no primeiro contato, na primeira visita que você faz com o seu cliente. Lembra que eu falei no início do vídeo que a gente poderia dividir essas habilidades em 3 categorias diferentes? Então, nós falamos da primeira categoria, que são as competências técnicas, né, as habilidades técnicas, a segunda, interpessoal e de comunicação, e agora nós vamos falar então da terceira, a terceira habilidade, que é a habilidade de negócios e de empreendedorismo. Dentro da habilidade de negócios e empreendedorismo, nós temos aqui a visão de negócio. O consultor ele precisa ter essa visão de negócio para que ele tenha um olhar holístico para o negócio do cliente e para que ele possa entender como ele pode utilizar a sua expertise para ajudar esse cliente. Então, ele precisa entender de fato se a habilidade que ele tem, se o conhecimento que ele tem, se a expertise que ele tem vai sim gerar resultado, vai ajudar ele. Isso é muito importante. Muitas vezes, os consultores querem simplesmente pegar um projeto porque pensam que vão ganhar, porque pensam no dinheiro, e de fato, com certeza, todos nós queremos ganhar dinheiro. Nós precisamos, de fato, saber se o conhecimento, a expertise que nós temos vai gerar resultado para o nosso cliente. E não simplesmente enxergar uma oportunidade e querer entrar nessa empresa para oferecer o seu serviço de qualquer forma. É óbvio que nós queremos ganhar dinheiro, todo mundo quer, e não tem nada de errado nisso. Nós precisamos ser remunerados e muito bem remunerados pelo conhecimento e pela solução que nós podemos levar para o nosso cliente. Porque muitas vezes nós conseguimos fazer com que uma empresa tenha muito mais resultado em um curto espaço de tempo. Então, um esforço que a empresa iria levar muito tempo para conseguir desenvolver esse resultado, o consultor, com a sua expertise, com o seu conhecimento, consegue fazer isso, consegue ajudar essa empresa, então, chegar nos resultados num espaço menor de tempo. E por isso é tão importante nós termos essa visão de negócio. Será que a expertise que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, vai de fato contribuir para que esse meu cliente chegue no resultado? Ou não? Hoje a necessidade que ele tem é numa área totalmente diferente do conhecimento que eu tenho. Então eu vou ser uma pessoa que vai compreender, vai ter essa visão de negócio e vai falar para o cliente: olha, agora não sou eu que vou te ajudar, mas eu posso até te indicar outra pessoa da área, eu posso te ajudar, porque você precisa ter essa visão, uma visão estratégica. Você, às vezes, não vai pegar um serviço, mas se você tem boas parcerias, se você conhece outros profissionais tão competentes como você pode indicar um colega seu, um outro consultor, para ajudar, então, nessa área que você identificou que não é a sua expertise, para que em outro momento esse outro parceiro também possa te indicar. Então, seja assim, seja uma pessoa que identifique de fato qual é a necessidade do cliente e se a sua expertise vai fazer com que esse cliente tenha resultado. Dentro dessa terceira habilidade,
de negócios e empreendedorismo, não poderia faltar habilidade de marketing e vendas. Toda empresa precisa vender, toda empresa precisa de negócios, precisa concretizar venda, porque sem venda não há negócio, não há faturamento. Então, um consultor ele precisa ter conhecimento de venda. Ah, mas eu não vou prestar consultoria para a área comercial, Juliana. Tudo bem, você pode até não prestar consultoria para a área comercial, mas todo movimento que acontece dentro de uma empresa precisa ser pensado e olhado com uma visão comercial. Quando eu estou prestando consultoria, por exemplo, para um setor de compras, eu preciso saber e preciso ajudar essa pessoa, esse gestor da área de compras, a comprar melhor. E por quê? Não é simplesmente para que a empresa ela lucre mais ou porque para que ela não pague mais. Não, ela precisa ter esse olhar comercial. Se eu conseguir comprar melhor, eu terei preços mais competitivos ou eu terei uma margem de lucro maior para que eu possa investir, então, por exemplo, em marketing, para que a empresa consiga vender mais. Então, ter esse olhar e saber sobre vendas e marketing é muito importante, independente da área de atuação que você vai prestar consultoria. O mesmo acontece, por exemplo, na logística. Eu preciso ter um olhar comercial quando eu estou trabalhando na área da logística. Mas por que, Juliana? O meu negócio é frota, o meu negócio é caminhão, o meu negócio é logístico. Precisa ter um olhar comercial. Por quê? Porque eu vou conseguir um frete melhor para que o meu produto seja mais competitivo, eu vou buscar uma transportadora pensando numa boa entrega para o meu cliente, que o meu cliente vai receber melhor, vai receber mais rápido, o meu cliente vai ficar satisfeito. Então, a nossa visão, ela precisa sempre ser comercial, independente da área que você vai atuar. O mesmo para RH, o mesmo para o financeiro, o mesmo para todas as áreas da empresa. Um bom consultor, ele precisa ter essa visão até para poder passar para o seu cliente também essa visão, passar para os gestores responsáveis de cada setor que precisa ter um olhar comercial, um olhar de marketing. Se todos na empresa têm essa visão comercial e visão de marketing, todos vão trabalhar em conjunto para o resultado final da empresa. Pois tudo que é feito dentro da empresa tem um único objetivo, que é gerar resultado, gerar faturamento, entregar para o nosso cliente, deixar o nosso cliente satisfeito para que esses clientes retornem e comprem mais e automaticamente a empresa cresça. Então, você que é consultor precisa levar muito a sério. Eu acho que é um dos pontos mais importantes. Eu puxo para o meu assado, porque é a área que eu sou consultora, presto consultoria para a área comercial, implantando call center, inside sales, implantando equipes internas, equipe de representantes, enfim, a minha área é a área comercial, né? Ajuda aí gestores a precificar seus produtos, tudo que envolve o comercial. Então, quando eu falo sobre o comercial, o meu coração vibra, os meus olhos, você nota que a minha expressão ela mudou, porque eu estou falando de uma área onde eu atuo e onde eu gosto de trabalhar, e eu sei o quanto essa área é importante para todas as outras áreas. Eu costumo dizer que o comercial é o coração da empresa, ele é o coração que vibra, ele precisa estar sempre pulsando para que o resto dos membros, pensando na empresa como um corpo, né? Para que os outros membros, então, possam também aí se movimentar e cada um fazer a sua função. Então, é muito importante você ter esse olhar comercial de marketing e de vendas. Todo consultor, ele precisa gerenciar projetos. Então, gerenciar projetos é uma habilidade que, com certeza, o consultor ele precisa ter. Não tem como fugir disso, porque quando o consultor ele entra dentro de uma empresa, ele entra para prestar uma consultoria, prestar um serviço. Mas esse serviço ele é chamado de projeto. Por quê? Porque nós estamos lá para implementar algo, uma solução, uma inovação, uma tecnologia, uma forma diferente de fazer. Então, é um projeto. Então, você precisa saber gerenciar esses projetos. Não é simplesmente chegar lá e dizer, ó, faça isso e nunca mais olhar para isso, ou faça isso e deixar as coisas acontecer. E entender se o plano de ação, aqueles pontos que vocês estão executando, está trazendo resultado, se vocês vão
manter uma continuidade nessas ações ou se vocês vão ter que modificar ali ao longo do projeto, porque isso acontece. Por mais que nós temos um método, uma metodologia, cada negócio é um negócio, cada produto é um produto, cada serviço é um serviço. Então, você tem um método que é um norte, né? Que é um norte para você seguir, para você saber o passo a passo. Mas cada um vai flutuar e vai agir de maneira diferente. Então, é importante que o consultor ele tenha essa habilidade de gerenciar esses projetos e ser flexível para trazer, então, soluções inovadoras a cada passo, a cada momento do projeto que ele está implementando. E concluindo a terceira categoria de habilidades, dentro ainda de empreendedorismo e negócios, está a ética profissional. Se você quer mergulhar de forma memorável, com maestria dentro da consultoria, esse é um dos pontos muito importantes e por isso que eu deixei aqui por último para falar para vocês. Em todos esses que nós falamos, a ética profissional precisa estar junto. Em todas as habilidades que nós conversamos, essa ética ela precisa existir. Quando você fala de trabalho em equipe, quando você fala de interpessoal, de comunicação, de apresentação impecável, quando você fala do seu conhecimento, a ética profissional ela precisa estar acompanhando. Ela precisa estar junto. Tudo que você vai fazer, faça com ética, faça com profissionalismo. Quando você entra em uma empresa, se proponha a ser íntegro, responsável pela empresa do seu cliente. O consultor é aquele que entra dentro de uma empresa e precisa, sim, conhecer todas as áreas da empresa. Precisa ficar sabendo qual é a saúde financeira, precisa saber dos fornecedores, precisa saber do mercado, precisa, de fato, se apropriar de todas as informações da empresa, até para que ela consiga propor melhorias. Alguns consultores até não conseguem ter resultado porque as empresas têm esses milindres, têm esses medos de passar informações para os consultores. Mas, de fato, ele só vai ter resultado, ele só vai conseguir gerar resultado se ele tem essas informações, se ele conhece, de fato, a empresa onde ele quer implementar uma melhoria. E por isso que é tão importante a ética profissional. Faça você, crie você um contrato que fale da responsabilidade que você tem com os dados da empresa. Eu mesmo tenho um contrato que tem uma cláusula que fala da lei LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados de Clientes. Então, crie cláusulas que resguardem o seu cliente, para que ele tenha segurança, para que ele compreenda que o seu trabalho é íntegro, que o seu trabalho tem ética profissional. Quando você faz isso, você ganha a confiança do seu cliente. Então, faça isso. Crie contratos onde tenha cláusulas que vão resguardar o seu cliente. Demonstre nas suas atitudes. Não fale de outros clientes para o cliente que você está. Resguarde, guarde as informações importantes. Claro que nós podemos utilizar cases de sucesso, nós podemos falar de algumas ações que foram criadas, que gerou resultado, podemos usar como exemplo. Mas não precisamos falar exatamente foi nesse cliente, ou não precisamos falar aquilo que realmente é sigiloso de cada cliente. Então, tenha essa clareza, você precisa trabalhar muito a questão da ética profissional. Pode parecer óbvio, mas eu sei que tem muitos consultores que não trabalham com ética e profissionalismo. Então, por isso eu quis trazer nesse vídeo essa informação para ressaltar e frisar a importância de você colocar isso aí no seu plano de negócios, para que você nunca esqueça de quanto isso é importante para você e também para os seus clientes. E para concluir, lembre-se, o desenvolvimento contínuo é essencial para se destacar como consultor. Mantenha-se atualizado sobre as últimas tendências da sua área de atuação. Busque sempre aprimorar as suas habilidades participando de cursos, de workshops, de eventos da sua área, para se manter sempre à frente da concorrência. E, muito importante, tenha uma mentora para te ajudar nessa jornada. Tenha alguém que possa segurar a sua mão nesse momento que você está iniciando, que você está começando. Aqui nesse canal você tem muita informação sobre consultoria. Eu deixo aberto aqui os comentários para vocês também fazerem as suas perguntas, tirarem as suas dúvidas, que eu irei gravar
outros vídeos ajudando você ou até mesmo respondendo aqui nos comentários. Pense sempre, ao investir no desenvolvimento dessas habilidades essenciais, você estará no caminho certo para se tornar um consultor de sucesso e conquistar o reconhecimento e a fidelização dos seus clientes. Então, tudo isso não é só para conquistar um cliente, é também para fidelizar os seus clientes. Quanto mais você fideliza, mais indicações você recebe, mais fácil fica de vender mais e aí conquistar outros projetos. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a curtir, compartilhar, se inscrever no canal para que você receba mais conteúdo sobre consultoria empresarial.